Nascido em Brasília, Bernard Smith é filho de pais estrangeiros. Desde cedo, temas relativos a relações internacionais fizeram parte do seu cotidiano e refletiram na sua trajetória acadêmica e profissional. Sua primeira experiência foi na Embaixada dos Estados Unidos, onde assessorou por 6 anos empresas americanas interessadas em estabelecer negócio no Brasil. Nessa época, chegando ao cargo de especialista de negócios ao término do mestrado na Alemanha, voltou para o Brasil, onde durante 2 anos trabalhou como secretário de Relações Internacionais, sendo responsável por ampliar o relacionamento internacional do estado do Amazonas. Em 2013, surgiu a oportunidade de estabelecer a Matchmaking Brasil, uma empresa de consultoria e assessoria em relações institucionais, governamentais e internacionais, que conecta demandas e oportunidades com foco em 4 segmentos principais: agronegócio, meio ambiente, inovação e novas tecnologias. A empresa já realizou projetos em todos os continentes do mundo. Seu diferencial é a capacidade de estabelecer e ampliar relacionamentos, servindo como um hub de negócios internacionais. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com Bernard Smith. Ele é diretor executivo e fundador da Matchmaking Brasil. Olá, Bernard, seja muito bem-vindo. Olá, como é que vai? Tudo bem? Prazer estar aqui. Excelente, muitos assuntos para tratarmos, mas para começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre a criação da Matchmaking Brasil. Como surgiu esse projeto? A Matchmaking Brasil surgiu de uma oportunidade que surgiu há 7 anos atrás, de uma atividade com a Apex Brasil, de promoção das exportações do setor lácteo brasileiro, em conjunto com a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. E aí, a partir disso, quando foi finalizado o projeto, buscou-se, evidentemente, outras oportunidades, e aí foi quando a Matchmaking começou, de fato, a crescer. Porque esse projeto inicial era um projeto dedicado, então a gente estava focado exclusivamente nessa atividade, mas a partir disso foi estabelecendo aí novas oportunidades, novas sinergias e novos projetos. Perfeito. Para que o nosso público entenda melhor, vamos falar um pouco do que a empresa faz e quais são os serviços oferecidos. Explica para a gente, por favor. Perfeito. Nós fazemos um match de oportunidades internacionais, focando aí o acesso a mercados internacionais. Então, resumidamente, a gente trabalha com relações institucionais, governamentais e internacionais, apoiando aí setores específicos, especificamente agronegócios, meio ambiente, sustentabilidade, inovação e novas tecnologias. E aí, claro, em cima disso, existem ações específicas para cada atividade. E dentro de relações institucionais e governamentais, claro que tem um foco mais regulatório para observar o que está sendo feito em termos de políticas públicas no Brasil e fora do país. Claro que na parte de comércio exterior o foco é internacional, buscando aí oportunidades, sinergias de acesso ao mercado a diversos países, e também muitas temáticas ligadas à educação, realizando aí cursos de curta duração, missões empresariais e também outras temáticas específicas que fazem essa contribuição para o conhecimento da empresa em determinado segmento. Ô Bernhard, você naturalmente não é brasileiro. Qual é a sua nacionalidade? Isso é uma pergunta bastante curiosa. Eu sou nascido em Brasília, na verdade, entretanto de pais estrangeiros, pai alemão e mãe espanhola. Então eu sou a primeira geração dos dois lados aqui no Brasil, e isso acaba sendo bastante interessante, porque acaba agregando a rigidez do alemão e a flexibilidade do latino, do espanhol, né? E isso, claro, atrelado aí à cultura brasileira também. Então, essas 3 culturas acabam se misturando aí no meu dia a dia. Excelente. E você entende que essa experiência dentro de casa acabou dando suporte para que você empreendesse também internacionalmente? Conta um pouquinho dessa relação dos negócios feitos em outros países e também com empresas de outras nacionalidades. Sem dúvida, justamente porque as temáticas internacionais começaram de dentro de casa, né? Eu sempre estive muito linkado aí às atividades fora do Brasil.
Porque, claro, quando a gente olha para o mercado brasileiro tem as suas restrições. E aí, por que não observar oportunidades além fronteiras, né? Então, justamente isso que eu tenho trazido aí um pouquinho para as empresas com as quais a gente tem relacionamento, mostrando que existe um mar de oportunidades também fora do Brasil. E isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes as pequenas e médias empresas perguntam: ah, mas é necessário primeiramente estar em todo o território brasileiro? Não. Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala de comércio internacional, acesso a mercados internacionais, existe aí uma série de possibilidades, às vezes até mais interessantes do que trabalhar o mercado nacional. Então, é toda uma questão de identificar as possibilidades, as oportunidades, do que é mais interessante para aquele setor específico com o qual está sendo trabalhado. E como você tem feito uso das novas tecnologias para ajudar nesse trabalho e também para tornar as suas tarefas mais eficientes? Esse é um tema extremamente importante. A tecnologia está disponível e isso deveria ser utilizado por todos. Até o ano passado, nós estávamos muito focados em realizar missões internacionais e atividades fora do Brasil. Então, claro, existe aí demandas, oportunidades específicas nesse segmento, mas acabam havendo também outras possibilidades. E é justamente através da tecnologia que surgiu também alguns novos projetos que nós estamos envolvidos, que são super importantes. Então, nesse sentido, estamos em via de estabelecer com outros parceiros a Nature Invest, que é uma plataforma de projetos socioambientais para financiar projetos, e isso utilizando tecnologia blockchain para fazer toda a rastreabilidade das informações da plataforma. Então, esse projeto é um projeto muito bonito, porque ajuda a trabalhar o desenvolvimento de projetos específicos com foco ambiental, até mesmo para aquelas empresas e pessoas que não necessariamente têm esse enfoque, mas que podem e querem também avançar nesse segmento. E outro projeto bastante interessante que nós também estamos envolvidos é o Instituto Vulca, que está estabelecendo aí ações específicas ligadas à cultura e à sustentabilidade, e também é um projeto fabuloso porque nasceu, na verdade, na Bielorrússia, onde foi implementado pela primeira vez, e agora estamos avançando aqui no Brasil também. Então, esses são dois pequenos projetos, pequenos entre aspas, grandes na verdade, mas que são relevantes e que, consequentemente, tem outros projetos que são notórios, mas eu acho que esses projetos em especial atraem aí um pouquinho mais de interesses específicos, porque realmente tem uma beleza por detrás deles. Perfeito. Eu queria que você fizesse uma breve análise de como está o seu mercado e se existem outros players que disputam esse segmento em que você atua com a matchmaking e o que é preciso fazer para conseguir ter sucesso e ser uma empresa eficiente na sua área. Essa é uma pergunta importante. Quando a gente começa a avaliar todas aquelas empresas que são parecidas com a Matchmaking Brasil, evidentemente existe a necessidade de se diferenciar, né? Evidentemente, quando a gente trabalha com temas ligados a relações institucionais, governamentais e internacionais, existem aí uma série de outras entidades parecidas e, claro, também é possível de estabelecer sinergias. Então, uma temática que nós gostamos muito de trabalhar é o estabelecimento de sinergias entre possíveis concorrentes, porque muitas vezes existem algumas características que são mais interessantes de uma entidade e de outra, e, consequentemente, havendo a possibilidade de estabelecer ações conjuntas. Então, quando eu observo aí as temáticas de relações institucionais e governamentais e internacionais, talvez um fator de diferenciação da Matchmaking Brasil é justamente o fator de se trabalhar com grande frequência o mercado internacional. Então, nós já estivemos realizando projetos em todos os continentes do mundo, então ficamos muito felizes em relação a isso. Isso nos torna um pouquinho diferentes em relação a demais. E também o fato de a gente trabalhar com especificidades, não necessariamente focando apenas com brasileiros, mas também com estrangeiros. Então, temos feito aí uma série de projetos internacionais, justamente casando oportunidades e estabelecendo sinergias com outras entidades que possam ser relevantes para o processo. Então, eu diria que talvez, resumidamente, o que nós faz sermos diferentes é a possibilidade de atuar
em diversas localidades, utilizando tecnologia e facilitando aí também o estabelecimento de sinergias, sempre quando existe aí um ponto que não seja de nossa aptidão, ou a gente conhece aí terceiros que têm maior influência e oportunidade naquele setor específico onde nós somos deficitários. Então a gente gosta muito de trabalhar essas parcerias para estabelecer novas oportunidades. Importante análise e reflexão do Bernhard Smith. Ele é diretor executivo e fundador da Matchmaking Brasil. Certamente muitos assuntos para tratarmos. Agora, eu queria me apropriar um pouquinho desse seu conhecimento, porque você é brasileiro, nasceu em Brasília, tem sotaque alemão, filho de alemão com uma espanhola. Quem quer empreender internacionalmente, mas tem receio? Quais são as dicas que você poderia compartilhar agora? Uma provocação, na verdade, que eu faria, na verdade, que existe a necessidade de se levantar da cadeira, né? Às vezes as pessoas têm preguiça ou até medo de dar esse primeiro passo. E, consequentemente, isso é um ponto extremamente importante. E justamente porque percebemos que muitas vezes tem aí algumas entidades, algumas empresas que são muito receosas em relação a dar esse primeiro passo, é justamente por isso que nós estamos dando esse primeiro passo para elas. Então, nós estamos estabelecendo um escritório na Alemanha, em Berlim, justamente para viabilizar que aquelas primeiras ações, aqueles primeiros contatos possam ser viabilizados pela Matchmaking e, consequentemente, a partir do momento quando aquela empresa que está sob a nossa tutela tenha aí ações próprias daquele mercado que foram construídas por nós, elas possam então sim se estabelecer naquela localidade. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de Berlim, Alemanha, isso não necessariamente envolve temáticas linguísticas, né? Mas o que é extremamente importante de observar é que a Alemanha está no centro da Europa, o que facilita também o estabelecimento de relações comerciais em outras localidades, como inclusive Portugal, Espanha, ou até mesmo países vizinhos, como a Polônia e a França, né? Então isso é uma coisa extremamente importante que viabiliza aí sinergias específicas, a construção de sinergias, e isso que nós estamos propondo aí para essa série de empresas com quem a gente tem tido aí alguns contatos específicos para viabilizar oportunidades para os próximos anos. É isso, bem observado. A Alemanha, inclusive, é um país estratégico, inclusive um hub de distribuição por conta do aeroporto de Frankfurt. Muito bem observado, viu, Bernhard? Bem, para encerrar, eu gostaria que você adiantasse alguma coisa do portfólio da Matchmaking, o que você está planejando, talvez a médio ou longo prazo, o que você pode adiantar dos projetos? Um dos projetos importantes é justamente o estabelecimento desse escritório na Alemanha, justamente para viabilizar oportunidades específicas e também trabalhando segmentos específicos. Então, quando a gente percebe aí, quando a gente conversa com algumas empresas, as que têm maiores dificuldades são justamente as pequenas e as médias, e evidentemente existe a necessidade também de conhecer e estabelecer ações específicas para adentrar determinado segmento. Então, uma temática que nós estamos avançando bastante são treinamentos, cursos específicos nessas temáticas de relações institucionais, governamentais e internacionais, para que se possa estabelecer novas ações. Então, isso é uma temática importante que casa muito com as outras temáticas que nós estamos desenvolvendo, tanto na questão de relações institucionais, governamentais e internacionais, mas também envolvendo aí aquele pequeno empresário, aquela pequena entidade que busca também conhecimentos e que fica aí muitas vezes sem saber por onde ir. Então, é justamente esse tipo de entidades que muitas vezes precisa de um apoio a mais e que estamos querendo também enfatizar. Perfeito, gostei da entrevista, parabéns pelo seu trabalho, viu, Bernhard? Desejo muita sorte, muito sucesso e que volte ao programa para contar as novidades da Matchmaking Brasil. Muito obrigado, foi um prazer e certamente espero poder no futuro falar sobre outros projetos também interessantes que possam ser sinérgicos. As portas estarão sempre abertas. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, até logo. Eu conversei com Bernhard Smith,
Ele é diretor executivo e fundador da Matchmaking Brasil. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.